Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, primeiramente eu queria começar falando sobre esse assunto que é o mais polêmico da semana, que por sinal não tem a ver com o Corinthians diretamente, mas é sobre esse lance das casas de apostas. Ultimamente, praticamente todo time vem tendo pelo menos um jogador envolvido. E olha que a gente tá falando da Série A, né, da elite do futebol brasileiro. De acordo com algumas investigações, jogadores aí do Santos, do Fluminense, Atlético Paranaense, por exemplo, tiveram pelo menos um nome sendo pego em flagrante nesse esquema. E certamente ainda vão aparecer muito mais, mas muito mais nesses próximos dias. E cara, até agora, pelo que eu vi, não teve nenhum caso de jogador do Corinthians. Claro, é bem mais difícil se pegar a folha salarial do time, tudo bem, ainda mais falando aqui de base, sub-15, sub-17, talvez até futebol feminino. E assim, esse negócio tá ficando tão bizarro que já estão até cogitando parar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, porque não tem como continuar um campeonato sabendo que tem jogadores sabotando os resultados. Aliás, jogadores não, jogadores, dirigentes e até árbitros. Toda essa rapaziada aí deve estar envolvida em algum esquema. Eu imagino que vão paralisar os campeonatos até que se investigue todo mundo. E cara, não tem jeito, né? É uma coisa que é bem recorrente desde lá de trás. Sempre aconteceu em ligas menores, mas ninguém nunca foi imaginar que isso ia chegar no patamar que tá hoje, com times da Série A que tem uma folha salarial alta e mesmo assim esses caras preferem prejudicar os seus times por causa de um trocado a mais. E por sinal, até vazou um print de um cara falando que tinha um contato de 8 jogadores do Botafogo. Então imaginem o que não vai rolar amanhã. Enfim, que mundo é esse, hein? Bom, falando agora de Corinthians, as especulações parece que foram confirmadas. André Negão, atual presidente da comissão de ética, e eu nunca vou entender como ele é um presidente de uma comissão dessas, mas em seu Instagram, André Luiz Oliveira oficializou, digamos assim, sua candidatura a presidente do Corinthians no final desse ano. O mesmo postou aí uma imagem com o seu nome e presidente escrito embaixo, e até meteu um marketing, né? Meteu um ALO destacado, porque lá no Parque São Jorge ele atende as pessoas por alô presidente. Então meteu até esse marketingzinho e tá tentando engajar no seu perfil. Só que assim, fiel, ainda não tem nada certo. Ele pode falar aí 1000 vezes que vai ser o presidente, não sei o que, mas as coisas só vão ser decididas mesmo lá para agosto, talvez até setembro desse ano. Afinal, pelo cenário que tá se desenhando, dessa vez vai ser apenas André Negão pela RT e Augusto Melo pela oposição. E cara, sendo bem sincero aqui, não tem candidato algum que o André Negão faz frente, tá? Qualquer um contra ele, se eu me candidatar para presidente, é capaz de eu ganhar desse cara porque ele é detestável, uma personalidade arrogante de um grupo político pior ainda, que eu acho que no Parque São Jorge já está caindo por terra. Então, se for ele, eu tô vendo que a gente vai se livrar desse grupo depois de muitos, mas muitos anos, certo? O meio do ano vai chegando, os contratos vão vencendo e ao mesmo tempo os jogadores já vão podendo assinar um pré-contrato. E aí pode sobrar pro Corinthians também, porque o Bruno Mendes até agora, segundo apurações, não tem certeza nenhuma de que vai ficar no Corinthians no ano que vem. E o pior, fiel, é que não é nem culpa dele. A proposta oficial do Corinthians já foi enviada. Os agentes dele já estão sabendo disso aí, mas publicamente não houve nenhuma resposta quanto a isso. E quanto mais a gente se aproxima de julho, quanto mais o contrato dele vai ficando menor, mais vai ficando difícil de segurar o uruguaio, até porque não tem essa de colocar o cara 7 vezes no brasileiro e já era, pronto, ninguém mais pode contratar porque não dá para registrar nos campeonatos, porque o pré-contrato é pro ano que vem. Então, se chegar julho e ele quiser ir pro Inter, por exemplo, que eu acho que ele tá muito afim de ir, tá? Acho que assim, o Inter foi o time que ele mais se identificou na carreira até hoje, não vai ter como segurar. Então, se esse tal de Veríssimo quiser vir mesmo nessa próxima janela, e parece que vai vir, que venha, porque eu tô vendo que a gente vai virar o ano sem 3 dos 5 que a gente tem hoje em dia, tá? Imaginem só o cenário aí. Bom, depois de muito tempo, mais de um mês dessa vez, o meia Renato Augusto já tem aí uma ideia de quando vai retornar aos gramados pelo Corinthians. E dessa vez, aparentemente sem apressarem as coisas, como fizeram da última vez, onde o cara não aguentou 11 minutos em campo. Pois bem, como nessa terça-feira ele trabalhou nos gramados pela primeira vez, a ideia é que ele esteja à disposição do Luxemburgo para o jogo de volta contra o Galo no dia 31 de maio. E repetindo, ele não vai voltar nesse primeiro jogo daqui uma semana, apenas no final do mês, quando o Corinthians vai jogar na Arena no jogo de volta. Ah, mas pode ser que ele volte antes? Pode ser que ele volte, sei lá, contra o Flamengo? Pode, claro que pode. Mas eu imagino que ele só vai estar 100%, né, pronto para jogar sem nenhum problema de lesão realmente lá pro final do mês. Até porque, né, Fel, da última vez que a gente foi apressar as coisas, quando ele ficou parado aí só o tempo que o Corinthians ficou sem jogar depois do Paulista, foi 11 minutos em campo e depois, né, 2 meses fora. Então, imagino que agora ele vai certinho e eu torço. Mas
eu torço muito mesmo para ele não ter mais nenhum problema esse ano. Nem que ele tenha que sair todo o jogo no segundo tempo, mas esse cara tem que estar presente no resto da temporada, porque de fato ele é meio time, né? É ele mais 10, certo? Para esse jogo de amanhã contra o Botafogo lá no Engenhão, o Corinthians tem tudo para entrar com um time bem mexido em relação à segunda-feira. E uma posição que pode ganhar uma novidade, no mínimo curiosa, seria a lateral esquerda. Já que na coletiva o Pofechou elogiou bastante o Murilo, dizendo que é um zagueiro rápido, que gosta de jogadores assim e que de repente pode jogar com os 3 mais jovens do elenco em um time só. Seja com 3 zagueiros, né, ele até citou essa possibilidade, mas eu duvido bastante, ou o que pode acontecer amanhã, que seria do Murilo jogar como lateral esquerdo de fato. Pois é, e se tem uma coisa que não seria novidade para ele, seria isso, jogar na lateral, já que por incrível que pareça, ele foi lateral esquerdo na base, mas com o tempo, né, acabou virando zagueiro pelo porte físico robusto demais. Por isso, ele tem essa habilidade maior com a bola, sabe sair jogando e é tão rápido desse jeito. Do mesmo jeito, inclusive, né, que o Robert Renan, que era atacante na base, acho que isso lá pro sub-15, sub-13, e aí com o tempo foi descendo pra zaga. Enfim, ele pode ser uma novidade nesse time e eventualmente acabar virando até uma opção mais frequente na posição, mas no geral tanto a zaga quanto o resto do time devem sofrer alterações. Mas e aí, o que acham de uma zaga com Fagner, Bruno Mendes, Caetano e Murilo? É rápida ou não é? Olha... E aproveitando que eu tô falando do time misto de amanhã, o Corinthians divulgou a lista de relacionados para esse jogo contra o Botafogo e mais uma vez cheio de novidades com nomes muito interessantes. Por exemplo aqui, o Wesley, que vem fazendo uma temporada espetacular pelo Sub-20, é um dos caras mais decisivos do time. Felipe Augusto, mais uma vez aparecendo na lista e pelos mesmos motivos. É o artilheiro da base na temporada com 13 gols em 15 jogos. E de quebra ainda tem o Barleta, que voltou a ser relacionado e no geral de atacantes estamos bem servidos. Agora, de desfalques, digamos assim, aí tem mais gente, tá? Como por exemplo o Balbuena, por opção técnica, imagino, Rafael Ramos, Júnior Moraes, Fausto Vera, Cantígio, Duqueiroz e acho que é só. Mas como eu falei, é gente, né? Ainda assim, eu não faço a menor ideia de como pode ser o time de amanhã. Se vai ter aí o Roger e o Yuri na frente, se vai ser o trio da base, já pensou? Wesley, Pedro e Felipe, enfim. Eu diria que a escalação de amanhã vai ser a seguinte: Cássio, Fagner, BMW, Caetano e Murilo, Rony, Maicon e Matheus Araújo, Adson, Pedro e Roger Guedes, que por sinal deve voltar a jogar como esse 9 porque na coletiva o Lucha elogiou bastante o jogo dele por ali. Fechou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!